E nessa noite, eu quero estar compartilhando algo da parte de Deus para você. Tenho certeza que Deus, Ele quer falar conosco. Você veio aqui nessa noite porque você precisa de uma palavra específica do Senhor. Você precisa de algo do Senhor na sua vida. E que o Espírito Santo venha estar falando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Esses dias atrás, esse tempo atrás, nós estávamos falando sobre Páscoa. E eu lembro que no sábado eu falei alguma coisa sobre o sentido da Páscoa, o que é a Páscoa, o início da Páscoa, essas coisas na rede de jovens estão falando sempre sobre o sacrifício de Jesus. E o Espírito Santo tocou o meu coração para estar falando sobre o tema Eu tenho a vitória pelo sangue de Jesus. Amém? Você tem a vitória pelo sangue de Jesus? Você tem vitória pelo sangue? Amém? Você crê no poder do sangue de Jesus? Quantos creem no poder do sangue de Jesus? Diga amém. Aleluia, eu creio muito no poder do sangue de Jesus, porque se eu estou aqui, foi por causa do sacrifício de Jesus, amém? Porque Ele nos comprou, nos redimiu, nos resgatou, nos reconciliou novamente ao Senhor, ao nosso Criador, amém? Então, quantos aqui querem uma vida vitoriosa? Todos nós queremos vida vitoriosa. Nós não queremos fracasso na nossa vida. Agora, porque uma coisa é você e eu clamar, acreditar numa vitória pessoal. Uma vitória pessoal, algo que você estudou, uma formação que você teve, você ali se preparou. E outra coisa é você clamar vitória pelo sangue de Jesus. Uma coisa é você clamar vitória, porque você estudou, você prestou vestibular, você fez o Enem, você passou, você conseguiu alcançar o objetivo. Isso é uma vitória sua, natural. Mas outra coisa é você clamar pela vitória, pelo sangue de Jesus, a vitória pelo sangue de Jesus. Porque, às vezes você usa vitórias, no âmbito natural, nas coisas naturais. Mas quando eu clamo dos recursos espirituais, quando você está falando do sangue de Jesus, você está falando de recursos o quê? Espirituais. Então, a sua vitória está na dimensão espiritual. Amém? Glória a Deus. Porque existem lutas. Por que existem lutas que vão além do físico? Além do natural? Por que existe, Com certeza, se eu for perguntar aqui para você, quantos aqui tiveram dificuldade? Quantos aqui já passaram dificuldade na sua vida? Aí você para assim, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo na minha vida. Gente, eu já fiz tudo que eu podia, eu já me aconselhei, eu já peguei todo o recurso que eu tinha, a inteligência que eu tinha, a habilidade que eu tinha, já procurei pessoas competentes para me ajudar. Mas nada acontece, não vira a chave, não vira. Por quê que está acontecendo isso? Porque de trás disso, atrás dessas coisas, do que não é natural, está provocando essa situação, que é no plano espiritual. Tem coisas que a gente acha que é tudo natural, mas não, tem coisas que estão no plano espiritual. E se você não entrar nesse plano espiritual, você vai desgastar. Tem muita gente que fica desgastado, tentando usar os recursos naturais que você tem para alcançar uma vitória, uma bênção, e fica desgastado. Porque nós devemos o quê, irmãos? Eu sempre preguei isso, no meu ministério, o Josmar, quando estava aqui, sempre a gente prezou muito, porque a gente tem que ser um expert. Temos que ser espertos na batalha espiritual. Você precisa ver além do natural, porque nós estamos numa guerra constante, viu? Passa um tempo, você já notou? A nossa guerra é constante. Você de repente, você está ali com um problema na saúde. Aí você resolve aquele problema na saúde. Aí vem um problema no casamento. Você resolve o problema do seu casamento. Vem um problema com a família. Resolve o problema da família. Vem um problema com o filho. E assim vai. Você já notou isso? Sempre tem Satanás ali agindo.
Satanás, ele não perde tempo, ele não se cansa, ele não descansa em nenhum instante, amém? Mas a Bíblia também diz, a palavra de Deus, que o nosso Deus, o guarda de Israel, também não dorme e nem cochila, amém? O nosso Deus também não dorme, não cochila, então Ele está ali cuidando de nós. Mas às vezes, por que o Senhor às vezes permite certas coisas na nossa vida? Às vezes você está num treinamento. Quando eu estou passando por uma guerra espiritual, por uma luta, eu vejo que ela está demorando, eu vejo que ela está ali passando, oh, meu Deus, já fiz tudo que poderia fazer, já orei e tal, por quê? Eu sinto que Deus está me preparando, Deus está me treinando, Deus está me dando mais autoridade naquele problema que eu estou passando, porque aí eu tenho autoridade para falar, não, eu passei por isso aí, e conseguir vencer, e você vai vencer também, amém? Você vai ter vitória também em nome de Jesus. Então às vezes Deus, Ele sempre trabalha numa fraqueza que a gente tem, e sempre Ele vai agir naquilo ali, para te treinar. E eu vejo, irmãos, que não existe arma mais poderosa na guerra espiritual, do que você usar o sangue de Jesus, usar o sangue de Jesus. A oração é importante, a palavra de Deus é importante na guerra espiritual. O louvor é importante, é uma arma de guerra, mas eu preciso colocar o sangue de Jesus no meio dessas armas espirituais, amém? E analisar, não sei se você já analisou, no Velho Testamento, a base, o ensino que teve o Velho Testamento, que viria depois lá no Novo Testamento. Você vê que lá no Velho Testamento, tudo que passava, tudo que alguma complicação, alguma coisa lá se explicava, falava, ou a respeito de pecado, a respeito de uma batalha, a respeito de alguma coisa, tudo era envolvido um sacrifício. Tudo era envolvido um sacrifício. O rei ia para a guerra, tinha que fazer sacrifício. O rei perdia a guerra, tinha que ter sacrifício. Você está entendendo? No Antigo Testamento, qualquer coisa. Irmão, será que isso tudo não é uma mensagem? Não era uma mensagem para nós do Novo Testamento, que fazemos parte da nova aliança? Você, igreja, que faz parte da nova aliança, o poder. Se tinha uma derrota ali, numa batalha, o que eles faziam no Velho Testamento? Fazia sacrifício. Se tinha uma luta familiar, o que eles faziam? Nós vemos o exemplo de Jó. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Se está um filho desviado, com problema, fazia sacrifício. Se havia um pecado de maldição ali, familiar, seja lá o que for, fazia sacrifício. Todas essas batalhas era espiritual. Então, desde o começo, nos ensina isso aí. Traga, faça um sacrifício. E o sacrifício era o quê? Era o sangue de um cordeiro. O sangue de um cordeiro. Aí vem o Novo Testamento. Vem o Novo Testamento nos ensinando o quê? Que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Vocês lembram daquela passagem que João Batista estava lá no Jordão e ele aponta o dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus. João Batista teve essa revelação, esse profeta, ele teve essa revelação, esse entendimento. E você vê que a partir da cruz se aboliu o sacrifício de animais. A partir da cruz se aboliu a necessidade de matar animais para redimir o pecado do homem. Aboliu todo o ritual de animal, o erro humano, quem pagava era o animal, porque o animal ali representava o homem, representava a gente. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então quem é que morria no lugar? Era um animal, no lugar do homem. O pecado leva à morte. Aquele tem que trazer o arrependimento. E aí o que acontece? Eles faziam aquele sacrifício para aplacar, para Deus aplacar a justiça dele sobre as famílias, sobre as nações, sobre as pessoas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Infelizmente, irmãos, naquela época o povo de Israel não entendeu essa parte.
Eles não entenderam que Jesus era o Cordeiro de Deus, que ele veio com o seu sacrifício. Não entenderam. Mesmo depois da cruz, eles continuaram sacrificando animais no templo. Continuaram levando sacrifício de animais. Até que Deus, lá no ano 70, mais ou menos depois de 40 anos depois da morte de Jesus, o que Deus permitiu? Deus permitiu que Roma fosse invadido e ali destruiu o templo de Jerusalém. Falou, acabou. Não vai mais ter sacrifício. Deus estava tentando falar para aquele povo, olha, o sacrifício perfeito já veio. Vocês não precisam matar animais mais. Não precisa mais de um templo para vocês matarem um animal. Você, a partir de agora, é o templo do Espírito Santo. Você agora é morada de Deus. Deus estava mostrando para eles que você é casa de Deus. Mas Deus estava ali forçando o entendimento daquelas pessoas, para que eles entendessem o sacrifício de Jesus. E hoje também, nas nossas batalhas, nós temos que entender que a nossa base, a base da nossa vitória, é o sangue de Jesus. Amém? Você é morada de Deus. O sangue de Jesus é a base de toda a vitória que você tem na sua vida. Você quer vencer um problema no seu casamento? Você usa o sangue de Jesus. Você quer vencer um problema na saúde? Você usa o sangue de Jesus. Você quer vencer nas suas finanças? Você usa o sangue de Jesus. Amém? Ah, pastora, mas eu já sei disso. Oh, meu Deus, quantas vezes eu já fiz. Eu sei que precisa. Eu te pergunto hoje. Eu perguntei isso no sábado para as pessoas. Você faz isso todos os dias? Todos os dias você usa esse sangue de Jesus nas suas orações? A maioria, ninguém levantou. E eu posso perguntar aqui hoje, não levanta a mão não. Você hoje usou o sangue de Jesus na sua oração? Ou quer dizer, se você orou, vou colocar se você orou primeiro. E se você orou, você usou o sangue de Jesus? A maioria não usou. Não sabe usar o poder desse sangue. É igual você ter uma arma poderosa, uma arma de calibre tremendo ali, uma bomba atômica ali. E vem o diabo usando lá uma garrucha e você fala, o diabo está me afetando, o diabo está me atacando. E você está com uma bomba ali e não usa. Tem muita gente que está desse jeito. Ele prefere usar o quê? A palavra dele, fica com falatório, com murmuração, reclamação, argumento, raciocínio, e não usa. Não usa esse poder do sangue. Irmãos, eu tenho uma visão espiritual de quando eu oro e clamo o sangue de Jesus, eu vejo pela fé, porque isso é pela fé. Teve uma vez que alguém falou assim, como é que eu aplico o sangue de Jesus? Eu falei, tudo é pela fé, irmão. Você tem que ver isso acontecer no mundo espiritual. Você lembra da mulher hemorrágica? Ela chegou e disse assim, ela orou lá na casa dela, disse, eu vou tocar na orla dele e eu vou ser curada. Então ela orou, ela clamou, ela creu, foi lá e tocou e foi curada. Então ela visualizou. Assim também é a sua oração. Quando você ora e clama o sangue de Jesus, você tem que ver aquele sangue, aquela gota de sangue sendo aspergido sobre a sua oração e sobre a vida daquela pessoa que você está orando. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, porque orar usando o sangue de Jesus é uma forma constante, é todo dia. Ou o inimigo levanta na sua vida um dia sim, outro dia não. Pastora, já tem uma semana que não tem nenhum problema, uma semana que estou livre de tentação do diabo. Se for assim, meu Deus, você já está chegando a um passo do céu. Daqui uns dias você vai embora. Não estou declarando isso não, mas só pode, porque é todo dia. Toda hora você sente uma guerra, o tempo inteiro. Por isso a gente tem que orar dessa maneira, amém? Você tem que orar se quebrantando. Quando eu oro, eu penso na cruz. Você tem que orar, aleluia? Então você tem que pedir a Deus para purificar seu coração, para abrir seu coração, amém? Então tem pessoas que usam o sangue de Jesus, vamos dizer assim, ele é uma arma super qualificada. Vou dizer assim, super qualificada. E você está muitas vezes subutilizando essa arma. Ao invés de você usar essa arma poderosa.
É igual você preparar. Você está se preparando ali para um concurso, você passa para um concurso, você faz passa em primeiro lugar, você faz uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, sei lá, tantoado que você conseguiu alcançar o ápice daquilo, tudo que poderia. Você tinha um direito legal de estar numa posição de privilégio. Aí alguém fala assim, não, você não vai para essa posição, você vai ser caixa. Caixa. Não desprezando quem é caixa. Mas ali a sua qualificação foi para isso. E tem muito crente desse jeito, que Deus já te qualificou, te colocou lá em cima. Você fala, não, tá bom, só uma oraçãozinha aqui, uma oraçãozinha básica, e não usa esse poder. Por isso que é um crente que não tem vitória, um crente derrotado. Amém? Você tem que crer nisso aí. Você tem que acreditar. Deus, irmãos, Ele está vendo a nossa luta. Deus está enxergando e vendo a sua luta. Por isso lá em Efésios, no capítulo 6, a Bíblia diz, ora, vocês têm que vigiar. Toma toda a armadura de Deus. Você tem que tomar a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir às astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada, irmão? O que é uma cilada? Cilada é igual uma armadilha. Armadilha, você vê uma armadilha, você está na floresta, coloca lá uma armadilha para um animal, fica visível? Não, ele não vê. É uma armadilha. Está escondido ali. E a Bíblia diz que o diabo, ele cria armadilhas para pegar o crente. E você não vê as armadilhas. Você não vê. E a Bíblia ainda qualifica antes ainda como é que essas armadilhas são. A Bíblia diz que elas são astutas. Viu? Astuta, ela é astuta. O que é algo astuto? Eu estava vendo o que é algo astuta. Significa que o inimigo, antes de colocar a armadilha para você, ele pensou, ele analisou a sua vida, ele viu a sua rotina semanal, como é que você se comporta lá no seu trabalho, como é que você age, ele vê os seus desafios. Ele é detalhista, ele vai vir nos mínimos detalhes. E nessa aí ele cria uma armadilha. Uma cilada. Amém? Astuta, ele é astuto. Quando você vê, você está lá. Amarrado, preso. Agora tem um detalhe, a Bíblia diz que nós podemos resistir essas ciladas e prevalecer. Amém? Você pode resistir e prevalecer. De que maneira? Quando você ora, quando você clama, o que Deus faz? Deus mostra, cuidado, isso aí é uma armadilha. Não vá, isso aí é uma cilada. Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você? E você aplicando o sangue de Jesus na sua vida, o adversário ele é abatido. A única coisa que abate o inimigo é você saber, orando através do sangue de Jesus. Você abre os seus olhos, você abre o seu entendimento. Irmãos, por que você acha que a gente conseguiu chegar até aqui? As guerras, às vezes você olha esse lugar aqui e fala, nossa, tudo construído. Irmãos, isso aqui foi com muita guerra, com muita luta, com muita dificuldade. Mas Deus vai dando força, Deus vai dando estratégia. Por isso, você acha que o inimigo está feliz com você, quando a sua família está feliz, ele vai ficar, nossa, eu sou um derrotado mesmo. Não, irmãos, ele vai fazer de tudo para trazer doença, desânimo, trazer briga, trazer confusão, trazer esgotamento, trazer dificuldade, trazer cansaço na sua vida. Ele vai fazer de tudo para que você saia do seu natural, que é espiritual, e entra na carnalidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, irmãos, a gente entende que não foi por acaso que Deus permitiu, não foi por acaso que teve situações que Jesus derramou o sangue. A Bíblia diz que foram várias as situações que Deus permitiu. Jesus sangrou pelo seu suor, Jesus ele sangrou pelas suas costas, Jesus ele sangrou pela sua cabeça, Jesus ele sangrou pelo seu rosto, pelas suas mãos, pelos seus pés, pelo seu lado, pelo seu coração. Existe uma razão por causa desses derramamentos desse sangue.
Existe uma razão, não é por acaso. E o inimigo, ele quer que você não entenda isso. Porque o dia que você entender isso, você vai saber orar. E você vai entrar na guerra espiritual, não como um crente comum, mas como um crente vitorioso. Amém? Aleluia? Você vai enfrentar algo específico. Por isso que toda oração, ela tem que ser visualizada. A sua boca tem que liberar. Por isso que a gente ora. Não, quando você... Não, pastor, eu estou orando com a boca fechada. Isso é meditação. Você está meditando. Agora, orar é oratória, falar. Você tem que liberar oração, libera a palavra. Você sabe que no mundo espiritual estão os demônios, estão também os anjos. Aí quando você libera a sua oração, libera a palavra no mundo espiritual, o que acontece? Quem que vai operar? Se você libera uma palavra de Deus, os anjos vão trabalhar em seu favor. Agora, se você libera uma palavra de derrota, uma palavra ruim, de fracasso, de murmuração, de destruição, irmãos, fica sabendo que os anjos do Senhor não vai trabalhar. Quem vai trabalhar é o diabo. Pastora do céu, hoje eu liberei tanta palavra, então o diabo teve muito trabalho comigo. Ainda bem que você veio aqui nessa noite. Ainda bem que você está me ouvindo também aí pela live. Porque muitas vezes você está liberando palavras e os anjos estão ali. Não posso fazer nada, que essa palavra eu não posso fazer, porque eu não estou arregimentado para fazer isso aí. Mas o diabo fala. Irmão, por favor, não ajuda o diabo não. Tem muito crente que está ajudando o diabo com as suas palavras. Para de ajudar o diabo. Para de dar trabalho para o diabo. Dá trabalho para os anjos. Aí eu vou lá para o mundo, me perder e pedir para os anjos. Não vai fazer nada não. Você está entendendo? Libera palavra, palavras proféticas, palavras bíblicas na sua vida. Aí você vai ver os anjos trabalhar a seu favor. Você está entendendo como é que é, irmão? Então os anjos começam a agir de que maneira? Quando você libera decretos, libera a palavra de Deus. E lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 44, vamos ler a palavra de Deus. Lucas 22, versículo 44. Nós vemos uma situação, muitas vezes você olha, pensa assim, poxa, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus, ele não começou derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Ele começou derramando num jardim chamado Getsêmani. Foi no jardim que ele começou a derramar o sangue dele. Lucas capítulo 22, coloca aí, vamos lá ver, irmãos. Versículo 22. Ou 44, quer dizer, melhor. 22, 44. Capítulo 22, versículo 44. Diz assim: e posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes, o quê? Repete comigo. Gotas de sangue, que corria até ao chão. Ou tem traduções que falam que caíram na terra. Você está entendendo? Então, Jesus começou a derramar o seu sangue. Você fala, o sangue que foi derramado na cruz. E o sangue que foi derramado no Getsêmani. Onde é que ele está na sua oração, meu irmão? A Bíblia diz que ele orou, ele estava tão agoniado. Quando ele viu que ele ia passar por aquele processo da cruz, a agonia foi tanta, a dor foi tanta, que ali o suor dele se transformou em gotas. Foi como gotas de sangue, grandes gotas de sangue. E que caiu na terra. Tanta agonia de Deus, de Jesus era. Da sua face ali, caiu grandes gotas de sangue no chão. Por que é uma referência ali do suor? Não sei se vocês lembram que só existiu 2 homens perfeitos na terra, que foi Adão, que fracassou. O primeiro Adão e o último Adão, que foi Jesus, que venceu. Amém? E a Bíblia diz lá em Gênesis, quando o homem pecou, o que Deus falou para ele? O que Deus disse para ele? Olha, você por tua causa, Adão, tem gente que fala, foi a Eva, foi não, foi o Adão. Ele falou Adão. Tem gente que fala, a Eva, não, foi o Adão. Por tua causa, Adão, a terra é maldita. Por tua causa,
por causa do seu pecado, da sua rebeldia, da sua desobediência, a terra vai ser maldita, até a natureza vai sofrer, viu? A descendência sua vai sofrer, até os animais vão sofrer. Você tinha tudo sob o seu domínio, tinha tudo, mas de agora em diante, para você comer pão, você vai comer, você vai continuar comendo pão, só que você vai ter que suar, vai suar, porque a terra agora, ela está diferente, ela está mais dura, ela vai ser mais difícil você lavrar essa terra, porque agora vai ter espinho, vai ter abrolho, vai ter praga. Você está entendendo, irmão? Aí que vem Jesus? Vem Jesus no jardim do Getsemane, num jardim, foi lá no jardim do Éden que aconteceu o pecado. Vem Jesus num jardim, ali, e derrama o seu suor, e o seu suor se faz como gotas, grandes gotas de sangue, e cai ali na terra. Quando cai ali na terra aquela gota de sangue, no mundo espiritual, o que eu disse para você? No Velho Testamento tudo era o sangue. Pecava, o sangue. Vem Jesus e suas gotas de sangue, aquele sangue cai sobre a terra. E ali naquele instante, no mundo espiritual, estava dizendo: a partir de agora, está anulado toda maldição de Adão. Jesus, ele veio cancelando essa maldição, esse primeiro pecado do homem. Aqui faz referência ao suor, e Jesus, ele sangra ali e anula toda maldição geracional, toda maldição hereditária, porque todo mundo aqui foi descendente de Adão, irmão, mas Adão está tão longe, mas nós somos da dele, lá é a raiz, é lá. Então a gente tem que ir lá na raiz e anular aquela maldade da raiz. E só o sangue que brotou do rosto de Jesus, pelo suor de Jesus, tem poder, tem decreto no mundo espiritual para anular essa maldição. Amém? Você já aplicou esse sangue na sua vida? Nunca aplicou. A Bíblia diz que a gente erra e não conhece as Escrituras. Por isso que às vezes você está com maldição hereditária. Eu rejeito toda maldição, mas você está usando uma arma. Você está usando essa arma que é o sangue para quebrar essa maldição. Tem gente que não usa. Ali você tem que aplicar. Tem tanta maldição familiar, irmão, tanta maldição. Olha, doença na família, gente na família, todo mundo é diabético, todo mundo borda do coração, todo mundo. Irmão, isso é maldição familiar. Aplique o sangue de Jesus que brotou através do suor de Jesus e anula essa maldição hereditária geracional. De acidente, quase todo mundo morre de acidente, maldição geracional. Ah, pastora, mas isso é uma coincidência. Não, irmão, é maldição. É uma maldição e tem que ser cancelada, aplicando esse sangue poderoso que brotou do rosto de Jesus, pelo suor de Jesus, para cancelar essa maldição. Falência. Eu lembro, muitos anos atrás, tinha um pessoal que era muito rico, irmão, rico, mas eles eram ricos e toda vez que eles chegavam a um patamar de riqueza, vinha uma maldição ali, eles iam para a falência. Eles eram donos de uma empresa de ônibus muito forte, aí eu lembro que eles foram na igreja, a gente orou por eles, clamou, quebrando essa maldição familiar. Ele falou, todo mundo da família é assim. Porque a causa está na raiz, maldição de divórcio, todo mundo se separa, todo mundo divorcia, não tem ninguém. Ah, mas meu pai, pastora, meu pai nunca aconteceu nada com ele. Quem disse que pode ser seu pai? E seu avô, e seu bisavô, e seu tataravô? A Bíblia diz que essa maldição, ela alcança até a 4ª geração. Até a 4ª geração ela está ali, e muitos nem conhecem quem foi o seu bisavô, né? Nem sabe o nome. Eu fico especulando muito minha mãe. Eu falo, mãe, como é que chamava seu avô, seu pai, pai do seu pai, seu bisavô? Como é que ele era? Como é que acontecia isso? Eu pergunto muito isso para ela. Ela fala, não, eu não lembro bem, mas eu lembro que ele era assim, assado. Eu era muito pequena. Você sabe como é que é? Você tem. Porque essas coisas estão ocultas para nós.
Mas para o diabo, para o mundo espiritual, não está oculto. Você está entendendo, irmão? Tanto que é sério. Então, quando a gente clama, é como se você estivesse fechando a porta. E não adianta só você fechar a porta, você tem que pegar e trancar a chave também, usar a chave, para que ele não possa entrar mais. Nós vemos também o que? A Bíblia diz que açoitaram Jesus. É Isaías capítulo 50, vamos lá. Isaías capítulo 50. A Bíblia diz que eles amarraram as mãos de Jesus e chicotearam com um chicote de Roma. Eles chicotearam. Versículo 6. Ele diz: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Olha aqui, irmãos. Aqui está falando sobre as chicotadas que Jesus recebeu. Pode deixar aí, viu, irmão? As chicotadas que Jesus recebeu. Você sabia que 50% dos homens, eu estava fazendo uma pesquisa, que eu gosto de fazer pesquisa, irmãos. Você tem que ler a palavra e pesquisar também. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que enriquecer o sermão, a palavra. Fala, Jesus amado, mas como é que é essa chicotada? Como é que era o chicote? Como é que era isso? Você vai olhando, pesquisando. E eu fui olhando, falando assim, que 50% dos homens que recebiam aquelas chicotadas, eles morriam. Só de receber as chicotadas. Eles não aguentavam. E nós vemos aqui, eu vejo aqui, vai lá em Isaías 53, no capítulo 4 e 5, irmãos. Eu vejo aqui nessa passagem, quando açoitaram Jesus aqui, duas situações que você pode usar o poder desse sangue. Porque na história, quando uma pessoa era amarrada e chicoteada, sabe por que ele era amarrado e chicoteado? Porque ele era uma pessoa rebelde. Porque ele rebeliou, ele teve rebelião. Ele era uma pessoa desobediente. E Jesus estava assim nessa condição de rebelde. E Jesus rebelou? Ele desobedeceu? Não. Mas quem é que foi o desobediente? Nós somos os rebeldes. Nós somos os desobedientes. Mas ele tomou o nosso lugar. E a Bíblia diz que que rebelião foi essa? Foram que as nossas iniquidades, foram as nossas transgressões. Mas aí ele disse, Isaías, bota lá, irmão, botou? Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Eu falo aqui duas situações que você pode usar esse sangue, que foi os açoites. Ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Outra situação aqui. Além de você usar esse sangue para cancelar a rebelião que você teve, a sua desobediência, você usa esse sangue também para curar as suas enfermidades. A Bíblia diz que ele foi moído. Às vezes a gente acha bonito, foi uma chicotada, deu só uns vergãozinhos. Não, as costas de Jesus ficou com uma carne moída. Moeu, ele foi moído. As costas dele apresentavam até os ossos de Jesus. Ele foi moído. Para quê? Para nos livrar da enfermidade. Pelos nossos pecados ali, as nossas transgressões. As nossas iniquidades, que foram o quê? Quando você pecou, foram as suas escolhas que fez isso. As nossas escolhas, irmãos, os nossos erros. E até mesmo nós, sendo filhos de Deus, continuamos fazendo algo errado. Continuamos rebelando contra Deus. Continuamos fazendo o que é negativo. Por isso a gente precisa pedir para Deus tratar da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza é rebelde. Ah, pastora, mas eu sou um filho de Deus. Sempre eu sou tentado e eu caio na tentação. Você precisa quebrar essa natureza rebelde. Você quebra essa natureza rebelde.
O Senhor morreu, o Senhor foi moído, o Senhor foi chicoteado ali naquela cruz para pagar o preço da minha rebelião. Então eu não quero que esse sangue seja derramado em vão. Eu quero tomar posse desse sangue na minha vida. Jesus, ele não morreu simplesmente ali por acaso, não, ele morreu com um objetivo. As nossas enfermidades, ele diz, pelas nossas feridas nós fomos sarados, curados. Existem situações de enfermidade na família, enfermidade sua mesmo. Irmãos, você tem que orar e dizer: Senhor, eu quero colocar a minha vida, essa enfermidade. Senhor, põe esse sangue que brotou das costas de Jesus. Ele foi ferido, ele foi moído pelas minhas enfermidades. Toma essa enfermidade, põe lá na cruz, Senhor. O Senhor levou. Que essa enfermidade seja absolvida, seja saída, esse caroço desapareça, essa doença desapareça, em nome de Jesus. Amém? Você usa esse poder desse sangue. Outra ocasião que eu vejo, lá em Mateus capítulo 27, versículo 28. Mateus capítulo 27, versículo 28. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fixe isso na sua mente. Nós vemos aqui, Mateus capítulo 27, versículo 28. 28 a 30, irmão. Vamos colocar aí. Despindo, o cobriram com uma capa de escarlate. Coloca aí, vai mais. Vinte e 29 até 30. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarnecia diante, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Irmãos, os espinhos aqui também, eles estão fazendo referência lá de Adão, lá no princípio. Olha, Adão, a terra está maldita por sua causa, a partir de agora vai nascer espinhos. A terra não vai brotar mais da forma que brotava. Então, os espinhos eram um sinal de maldição na terra. Espinhos. Aí o que eles fizeram, os romanos? Eles pegaram aqueles espinhos, teceram uma coroa de espinhos e colocaram um sinal de maldição na cabeça de Jesus. E no momento que aquele espinho entra no crânio de Jesus, ele tem um contato com o sangue de Jesus. E naquele instante, aquele sangue, ele anula toda maldição na nossa vida. Ele diz: por tua causa, Adão, a terra vai ser maldita, mas por causa do meu filho, a terra será bendita. Amém? Ele reverte a situação. Está revertendo a situação. Irmãos, a gente tem que orar declarando que todo espinho na nossa vida tem que ser retirado, toda a dureza. O que é espinho? Às vezes tem um espinho lá no seu trabalho, uma dureza lá no seu trabalho, uma dificuldade lá no seu trabalho, uma dificuldade que você está passando. Às vezes você se esforça tanto, você luta tanto e nada dá certo. A empresa que você trabalha precisa ser quebrada esses espinhos lá naquele lugar. Precisa ser quebrado esses espinhos nas suas finanças. Precisa ser quebrado esses espinhos. Por isso, irmãos, quando você vai num local, às vezes um terreno, você vai comprar um terreno, você anula todo espinho que tem de maldição. Você não sabe o que aconteceu. Então a gente tem que pegar esse poder, qual a história ali, observar. Irmãos, eu vejo que todas essas passagens que nós lemos, a gente vê que vale a pena, tudo não é em vão, que Deus está falando. Por isso a gente tem que clamar, tem que mencionar nas nossas orações, colocar em prática, pedir perdão, ó Deus, pegar o sangue de Jesus, né? Você se apropriar desse poder, desse sangue de Jesus na sua vida, colocar dentro das suas orações, porque esse sangue também é um sangue de conquista, de autoridade espiritual. O que eles falaram ali? Eles colocaram de salve, Rei dos Judeus. O que se coloca na cabeça de um rei? Uma coroa.
E o que significa coroa? Autoridade. O que Jesus veio fazendo? Restaurou a nossa autoridade espiritual. Quando o homem pecou, aquela coroa, ou a criação do homem é a coroa de Deus. O homem foi a coroa da criação. E o pecado tirou essa autoridade do homem, mas quando Jesus usa aquela coroa ali, que eles colocam aquela coroa, está dizendo: eu quero restaurar a autoridade do homem. Amém? Eu quero restaurar essa autoridade. Deus permitiu que o seu filho sofresse por nós, para que nós pudéssemos viver debaixo da bênção, debaixo da paz. Foi para isso, debaixo da graça de Deus. Amém? Se você quiser experimentar, só se você quiser experimentar a maldição, você vai experimentar. Porque Jesus já anulou essa maldição na nossa vida. Amém? Pelo poder desse sangue, no poder do sangue de Jesus. Vamos lá para João capítulo 19, versículo 3. Também tem essa parte. João 19, 3. E dizia: salve rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Rosto ferido. Tem a parte de Isaías. Se você puder, irmão, coloca Isaías 52, versículo 14 e 15, fala que eles arrancaram a barba de Jesus. Eu não tenho barba, irmão, mas eu imagino que deve doer demais, né? Uma barba. Arrancar uma sobrancelha já é uma tortura, né? Imagine. A Bíblia diz que arrancaram a barba de Jesus, ali. E a Bíblia diz em Isaías que o rosto de Jesus, ele ficou o quê? Desfigurado. Ninguém reconhecia ele. Ninguém, de tanto inchaço que tinha. Irmãos, eu fiz essa cirurgia no olho aqui, irmão, eu fiquei tão esquisita, eu fiquei desfigurada. Falei assim: eu não posso chegar lá. Não, você vai. Não, os outros vão assustar. Que está esquisito o trem. Fica imaginando quando Jesus, eles arrancaram, esbofetearam o rosto de Jesus. O que o rosto significa? Que a imagem de Jesus ficou desfigurada. Significa o quê? Porque a nossa imagem também, depois do pecado, ficou desfigurada. A Bíblia diz que nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando você vê um ser humano fazer uma maldade, você fala: isso não é um ser humano. Não, irmão, porque quer desfigurar a imagem de Deus. Você fala: como é que uma pessoa, um homem tem coragem de fazer isso com uma criança, matar uma criança? É isso, o diabo vem para desfigurar, para distorcer a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E quantas pessoas já sofreram porque alguém falou algo para você que não é verdade? Alguém falou alguma coisa para você: olha, você é feio, você é horroroso. Irmão, você já viu tanto que os jovens hoje estão culpando muitos problemas de ataques aí nas escolas por causa de bullying? Imagem. Porque falou que eu sou feio, falou que eu sou magrelo, eu vou matar todo mundo. A imagem. Está distorcendo a imagem. Às vezes o pai libera uma palavra ruim, uma palavra negativa. Quantos pais falam: você é burro, você não entende, você é um idiota. E o filho: eu sou burro, eu sou idiota. Quantos pais falam para o filho, se o filho não quer cumprimentar o outro, não quer cumprimentar porque ele tem, às vezes, uma cisma, porque tem criança que cisma. Tem criança que olha um homem barbudo e fala: não gosto disso. Pronto, é o jeito, ele não gosta, pronto. Mas se fala assim, aí a mãe quer justificar: não, é tímido, é isso. A criança cresce ouvindo: eu sou tímido, eu sou retraído, e ele não é isso. Liberando essas palavras. A criança nasce ali retraída, tímida, problemática. Por quê? Porque a imagem foi esmurrada, foi ferida, foi deformada. Amém? Aí cresce um adulto cheio de problema, de deformidade, né? Porque acredita no que o outro falou, mas não acredita no que Deus falou. A gente tem uma facilidade, né? Por isso que a gente tem que quebrar esses estigmas.
malignos que às vezes colocou. E existe poder na palavra de Deus para desfazer tudo aquilo que às vezes o pai, a mãe, professor, autoridade, o inimigo falou também. E ali, Deus falou. Se Deus falou que você é imagem e semelhança dele, irmãos, acredite e pronto, acabou. Amém? Jesus, ele nos chama para restaurar a nossa imagem, que foi desfigurada. Então nós vamos usar esse sangue poderoso. A Bíblia diz que nós somos o que agora? Nós somos nova criatura. O Espírito Santo muitas vezes faz lembrar, irmãos, faz lembrar de coisas. Por que eu tenho problema nessa área? Por que não vai um relacionamento? Que às vezes tem alguma coisa. O Espírito Santo faz lembrar. O que você tem que fazer? Vá à cruz. Fala, Senhor, coloco na cruz essa deficiência, esse complexo, essa coisa que eu tenho, né? E você passa a agir de uma forma diferente, porque aí você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, e você vai viver não só por fé, mas você vai viver por experiência que você teve com Deus também. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Dê um aplauso a Jesus bem forte. Já estou finalizando aqui. Aleluia. O sangue também, lá no Salmo 22, versículo 16, a parte B. Fala que eles pegaram os cravos e cravaram as mãos de Jesus. O que mão representa, irmãos? Seria muito difícil a gente viver sem uma mão, né? Sem uma mão é complicado. Sem um dedo, eu lembro que meu pai perdeu um dedo. Perdeu um dedo assim, numa máquina. Que dificuldade, irmãos, ele tinha. Quando ele ia abrir esse aqui, ele tinha uma dificuldade para abrir isso aqui. Perdeu um dedo e uma mão. Uma mão. Então as mãos são importantes. A Bíblia diz que as mãos de Jesus foram perfuradas. Foram perfuradas. E o diabo tinha tanta vontade de fixar as mãos de Jesus naquela cruz. Falou, agora eu quero ver ele abençoar as crianças, eu quero ver ele impor as mãos sobre os enfermos e curar. Então o diabo, ele tinha aquela vontade de fixar as mãos de Jesus ali naquela cruz, para não abençoar. Jesus, ele tocava nos leprosos, curava os leprosos com aquela mão. Jesus, ele fazia grandes coisas, né? O amor de Jesus ali, o amor de Jesus era, ele abraçava as crianças, ele impunha as mãos sobre as pessoas, ele levantava as mãos para o alto, dava graças. Quando ele ia multiplicar o pão, ele levantava ali e dava graças a Deus. Então usava as mãos. Irmãos, o que a mão significa? Ah, pastor, a mão é o trabalho? Não, irmãos. A mão significa a extensão do ministério de Jesus. Você representa Jesus aqui nessa terra. Amém? Você é a extensão. Então você, com as suas mãos, você tem o dever de levar o ministério às pessoas que estão necessitadas. Por isso você tem que buscar os dons espirituais na sua vida. Buscar os dons, você vai ter que se tornar produtivo ministerialmente. Você tem que ir ali, irmão, ser crente é muito bom, mas servir, ser servo de Deus é melhor ainda. Você ser servo de Deus, você servir a obra de Deus. E eu creio que está na hora de todo mundo servir a Deus aqui, amém? Está na hora, amém? Glória a Deus, aleluia. Os pés de Jesus, vamos lá, Salmo 22, versículo 16 ou 16b, a parte B, irmão. Sim, está aqui. Pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores, e me cercou, e traspassaram-me as mãos e os pés. Pés fala o quê, irmãos? Pés fala de caminhada, pés fala de destino, pés fala de escolha. Você vai. Você escolhe o caminho que você vai seguir. Fala de pés. Quando você usa esse sangue que brotou dos pés de Jesus, está mostrando, Senhor, segue meu destino, abençoa, me abençoa, que eu seja iluminado nos meus caminhos, que eu possa caminhar nas portas que o Senhor abre, porque tem muitas portas que Deus não abriu, você forçou e abriu. Deus não abriu essas portas, às vezes você fez escolhas, e tem muita gente que faz escolhas ali, força a abrir, sem orar, sem
ou ali na carne, sem jejuar, depois lá na frente você está reclamando, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus não abençoa. Ó, Deus vai falar para você, ó, você nunca chegou para mim abrir essa porta. Você nunca falou para mim abrir essa porta, você abriu porque você quis. Eu sempre falo, irmão, você quer perder tempo? Não ora. Você está perdendo tempo? Você quer perder dinheiro? Não consulta Deus para nada não, aí você vai perder. Agora você quer ganhar tempo? Você quer prosperar? Coloca Deus nas suas decisões. Põe Deus nas suas decisões aqui para frente. Recupera o tempo perdido, amém? Então nessa caminhada, coloca esse sangue, Senhor, me abençoa. Qualquer situação, Senhor, coloca. O inimigo tem te atrapalhado, oh meu Deus, me ajuda. Eu tenho certeza que as portas vão se abrir e você vai consultar a Deus. Se é um trabalho, se é algo que você está pedindo para Deus, Deus vai abençoar, para que não seja real, para que seja realmente aquilo que seja de Deus na sua vida, que não seja uma distração que tira você da presença de Deus. Para isso você tem que consultar, porque Deus, Ele não ouve murmuração. Ah, meu Deus, por que está acontecendo? Eu sei por quê. Deus não ouve murmuração. Presta atenção, irmão. Quem ouve murmuração é o demônio. Então não murmura as suas escolhas. Então por isso que você tem que dizer, Senhor, tem misericórdia. Eu vou usar esse sangue que brotou de Jesus, ali dos pés de Jesus, para me colocar o meu destino novamente. Eu errei, eu forcei porta, eu fiz coisas sem consultar, eu murmurei. Aí isso me trouxe prisão espiritual, prisão na minha vida, em todas as áreas, mas agora eu não vou reclamar mais, e o diabo vai bater em retirada, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E por último, nós vemos aqui, João capítulo 19, no versículo 34 e 35, fala sobre o sangue que brotou do lado do coração de Jesus. João 19, 34 e 35. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Saiu o quê? Sangue e água. Você sabe que durante a crucificação, já estava ali entrando o sábado, eles tiveram pressa, e ali eles quebraram as pernas daqueles ladrões que estavam no lado direito e lado esquerdo de Jesus, quebraram. Quando eles foram para quebrar as pernas de Jesus, eles certificaram que Jesus já tinha falecido. Eles falaram, não, então não vamos quebrar as pernas, não. Isso tudo foi um cumprimento da palavra também, que nenhum dos ossos dele ia ser quebrado. Amém? Então tudo tem um porquê. Aí o que acontece? Eles falaram, não, mas mesmo assim eu vou me certificar, você está bom. Eles foram lá com uma lança e furaram o lado de Jesus. Aí você vai pesquisar, por que saiu água? O coração de Jesus, nosso coração, ele tem tipo uma película ali. Aquela película entre o coração ali, encheu uma bolsa de água. Por causa de quê? Por causa da inflamação. Do tempo que ele ficou sofrendo aquela dor ali. E ali com aquela lança, quando aquela lança perfurou o lado de Jesus, furou aquela bolsa de água, aí saiu água. Aí foi mais fundo, ainda tinha um compartimento bem pequenininho, lá do coração de Jesus ainda tinha uma gota de sangue. Porque o Pai disse, vai ser a última gota, é até a última gota. E ali quando sai o sangue. Quando eles retiram a lança, sai o sangue. O último bombeamento de Jesus foi pá, pá, pá. Última gota. Sabe por que aconteceu isso? Para que o meu coração, para que o seu coração fosse transformado, para que você parecesse com Jesus. Seu coração fosse um coração salvo. Tem gente, irmãos, que está salvo hoje, mas o coração dele está longe de Deus. Ele está longe do propósito. O caráter dele é dúbio, é duvidoso. Ele é salvo. Simplesmente tem gente que creu em Jesus, eu recebo como Salvador, mas ele não desenvolveu a salvação. Você tem que desenvolver a sua salvação. E como é que a gente desenvolve a salvação? Conhecendo Jesus, transformando seu caráter. Todos nós devemos investir na transformação do nosso caráter. Porque o mundo, irmãos, o mundo está aí, o mundo nos formou. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava só com a minha mãe, eu não tinha medo.
Você sabe, eu não tinha medo de nada. Eu dormia no escuro, eu entrava nos lugares escuros. Quando eu fui para a escola, que foi o mundo, eu tive que sair da minha casa, da minha segurança. Minha mãe nunca me ensinou coisa ruim para mim. Mas quando eu fui lá para a escola, eu aprendi que o mundo ensina. E aí ali eles começavam a me falar, você sabe que tem uma assombração? E eu falava, o que é assombração? É um bicho, assombração. Você sabe falar isso para uma criança? E eu comecei a visualizar, o que é um bicho? O que é uma transformação? Uma assombração. E eu chegava, mãe, o que é um bicho? Não, Leni, não existe não. Aí à noite está eu, mãe, eu estou vendo assombração. Porque alguém lá fora falou isso para mim. Alguém lá fora fala para um pai, ou para o seu filho, que você tem que passar os outros para trás para se dar bem. Que você tem que tirar vantagem em tudo. E isso, seu caráter vai sendo riscado ali, vai sendo trabalhado pelo mundo. Olha, você só cresce pisando no outro. Você tem que explorar. Nós temos uma escola fora, lá no mundo. Mas quando a gente entra para o reino de Deus, a gente tem que aprender diferente. Amém? Você saiu lá do mundo, entrou no reino. Agora você tem que... Não, isso aqui é do reino, do outro reino. É do império das trevas. Não vou querer mais. Então, o caráter da gente tem que ser transformado. Nosso caráter, irmão, uma pessoa... Um homem, uma mulher, um filho, seja lá quem for, irmão, com caráter trabalhado, transformado, você vai ser mais feliz. Se tem uma esposa com caráter transformado, o marido dela vai ser mais feliz. Se tem um esposo com caráter dele trabalhado, a sua esposa vai ser mais feliz. Um filho trabalhado no caráter, com certeza a família. Irmãos, se a igreja for trabalhado no seu caráter, você trabalhar no seu caráter, a igreja vai ser mais feliz e mais abençoada também. Amém? Se você for trabalhado no seu caráter, a igreja vai ser mais abençoada, com certeza. Todos nós precisamos disso, porque lá no mundo, irmãos, o que não falta é provocação, o que não falta é não fazer o certo, não falta isso. Mas quando a gente estiver sendo trabalhado no nosso caráter, deixando Deus trabalhar no nosso caráter, nós não vamos aceitar a proposta do inimigo. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é maior na sua vida. Amém? Amém? Então você tem que viver aqui, daqui para frente, o quê? O fruto do Espírito. Procura o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Vai. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, não tem limite. Você tem que amar até isso aqui. Não tem lei, você tem que amar tudo. Amém? Paciência. O que significa isso? Quem é pavio curto, quando o caráter dele, quando esse sangue que brotou do lado de Jesus, o caráter de Jesus, o propósito de Jesus, vai ser aplicado na sua vida, o que acontece? Quem era pavio curto, vai ficar pavio longo. Amém? Nossa, que houve um silêncio, eu queria ser, glória a Deus. Né? Olha, vai ser um pavio longo. Quem era linguarudo, fofoqueiro, bisbilhoteiro da vida alheia, vai ter uma tesoura do Espírito Santo. Tac, 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 tac. Oh, glória, né? Tesoura do Espírito Santo. Para cortar a língua grande. Isso é caráter, irmão. Tem gente que só fala da vida alheia, só fala da vida dos outros. E a Bíblia diz, olha, não fale da vida dos outros, cuida da tua vida, que já está bem complicada. A gente cuidando da nossa vida, irmão, já dá um trabalho. E eu vou cuidar da vida dos outros. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Tem gente que já tem um ministério, né? Um ministério da vida alheia. Meu ministério na igreja é cuidar da vida alheia. Ministério profético da vida alheia. Não, irmão, isso não é ministério. Isso é maldição. Então, o seu caráter. Não, olha só, eu vou falar aqui, isso aqui, essa, porque eu vou falar, mas não é só para você orar. Se Deus te revelou, é para você orar, não é para você falar. Amém? Mas tem gente que fica com a língua coçando. A tesoura do Espírito Santo vai vir. Né? Pede a tesoura do Espírito Santo. Mas coça, Deus, coça. Espírito Santo, vem com a tua tesoura aqui.
Tora essa língua. Amém? Aleluia. Então vocês têm que ser sinceros, transformar. Você está mentindo ainda, irmão? Ah, mas eu minto, pastor. Quando eu vejo lá um cobrador, alguém chegando, eu falo, meu filho, fala que eu não estou. Aí o filho olha para você e fala assim, mãe, mas você já acabou, fala que eu não estou não, fala que eu estou tomando banho, mas você não banhou, você está tomando, você acabou de sair do banho, mas irmão, não mente, vai lá, entra de novo com roupa e tudo e toma banho, mas não mente. Amém? Eu acabei de banhar, mas eu não vou querer, mas se você falou que está tomando, vai lá, toma banho, nem que seja de roupa e tudo, mas não mente. Você está pegando emprestado, não pagando? Paga, irmão. Amém? O foco aqui é essas coisas, né? Coisas, o que é o caráter? Coisas que existem dentro da gente, mas que não precisa o quê? Permanecer. Amém? Então aplica o sangue. Esse sangue, Senhor, mostra o teu propósito na minha vida. Se identifica. Eu quero que você se coloque de pé. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos usar esse sangue. Quantos aqui querem um caráter transformado por Jesus? Você quer um caráter transformado? Amém? Glória a Deus. Quanto mais você aplicar esse sangue de Jesus, você se apropriar do poder desse sangue que brotou do lado de Jesus, irmãos, mais e mais sobre o seu coração, o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai revelar áreas na sua vida que precisa ser trabalhada. Irmãos, até hoje, tem mais de 45 anos que eu estou nessa lida, tem áreas na minha vida que precisam ser trabalhadas. E eu sempre falo, Senhor, mostra-me, mostra, Senhor, o que eu preciso ser trabalhado. Eu quero teu caráter em mim, eu tenho muita coisa ainda de mim mesmo, eu quero cada dia mais que o Senhor me muda, me transforma. Amém? Me abençoa, porque eu quero ter o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.